Olha, após 7 dias de julgamento, a sentença do jovem Patrick Gouveia pode ser proferida na próxima sexta-feira agora. Hoje, no último dia do júri, o Ministério Público da Espanha pediu que os jurados não tivessem medo nem receio de condenar o paraibano à prisão perpétua. Quem tem mais detalhes dessa verdadeira saga ao vivo é o repórter Jonas Batista. Boa noite, Jonas. Boa noite, Jomar. Boa noite, Paraíba. Pois é, Jomar, esse caso lamentável que aconteceu envolvendo uma família de paraibanos, porque todos os envolvidos são parentes, e que infelizmente é mais um destaque negativo para o Brasil. Esse caso aconteceu na província de Guadalajara, mais precisamente na cidade de Piós, e o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, para lembrar a época. Provavelmente o casal e os 2 filhos foram assassinados em meados do mês de agosto, entre o dia 15 e o dia 18. Os corpos só foram encontrados durante o mês de fevereiro, aliás, mês de setembro, um mês depois. E os corpos foram encontrados dentro de sacos de lixo, eles foram cortados, retalhados, colocados, acondicionados em sacos de lixo, para evitar um problema. E o que levou à descoberta dos corpos foi um mau cheiro. Os vizinhos começaram a sentir algo diferente, não viam um casal, até que alguém resolveu chamar a Guarda Municipal Espanhola, que equivale à nossa Polícia Militar, para fazer a verificação. E aí os corpos foram descobertos. No primeiro momento, a Guarda Civil, quando começou a investigação, ela não desconfiava de que o Patrick era o responsável por aquele crime, já que ele convivia com a família, era conhecido lá no residencial onde eles moravam. Mas no decorrer da investigação, o Patrick, logo que os corpos foram descobertos, voltou para o Brasil, começou a se fazer a ligação com ele, se levantou a suspeita que tinha sido ele e ele já estava no Brasil. Na sequência, pressionado pela família, ele voltou para Portugal porque foi advertido que se ficasse aqui no Brasil, a pena poderia ser até pior, porque o sistema carcerário brasileiro é cruel e na Espanha, pelo menos, ele iria ser tratado com dignidade. Aí ele resolveu voltar para a Espanha, isso já um mês depois. Quando ele voltou para a Espanha, teve todo aquele processo de investigação e aí vem o julgamento, né? O fato aconteceu em 2016, está indo a julgamento agora. No primeiro dia de julgamento, conforme a sequência processual e ritualística do Tribunal do Júri, lá na Espanha, no primeiro dia ele foi ouvido. E quando questionado pela juíza sobre o depoimento dele, ele primeiro disse que não iria responder perguntas que fossem feitas pelo Ministério Público Espanhol, e sim pela advogada de defesa. E ele respondeu, mas ele aproveitou para pedir desculpas à família, disse que queria que tudo fosse diferente, que não queria que tivesse acontecido aquilo, mas na visão dos peritos ele não teve remorso. No segundo dia de julgamento, foi que aconteceu a videoconferência. Mas antes de contar esse resumo, eu quero que você veja, você sinta o momento em que ele prestou depoimento, a forma como ele tratou o caso. Vamos ouvir o depoimento feito pelo Patrick durante o julgamento lá na Espanha. Dá uma olhadinha. Me gustaría antes pedir perdón a mi familia, pedir perdón a la familia de Janaína. No he elegido funcionar de la manera que funciono. No sabía nada relativo a horarios, nada a la distribución de cómo estaban las personas. Llevaba exactamente 2 meses sin hablar con nadie, sabía lo que quería, no sabía exactamente cómo iba a pasar. Olha, na verdade o que você ouviu aí foi apenas um pequeno trecho do depoimento que ele deu, porque o depoimento foi muito longo e gravado passo a passo. A única coisa que ele justificou, quando questionado sobre o que tinha acontecido, ele insistiu na história de que tinha uma voz, mandando que ele cometesse aquele crime, que ele fizesse aquilo com aquelas pessoas, matasse pai, mãe e as 2 crianças. Ele insistiu nessa conversa. Aliás, no segundo dia do depoimento, foi feita uma teleconferência aqui de João Pessoa, da Procuradoria-Geral da República, com o júri, o Tribunal do Júri lá na cidade de Piós. Foram ouvidos aqui o pai de Janaína, uma irmã dela e um amigo de Marvin Henriques. Marvin Henriques é aquele rapaz que é amigo do Patrick, com quem ele trocou mensagens através de redes sociais, pedindo orientação sobre o que fazer naquele momento. E foi orientado pelo Marvin a retalhar os corpos e se livrar daquela maneira, colocando em sacos de lixo e depois descartar no lixo como se fosse coisa comum. No terceiro dia de julgamento, foi
vez dos guardas municipais, que equivale à nossa polícia, dar o depoimento. E segundo, claro, que tudo isso é informações que viram da polícia. E no terceiro dia, quando os guardas municipais que fizeram o primeiro levantamento prestaram depoimento e conduziram a investigação, eles derrubaram a defesa, a tese da defesa. A tese alegava que ele era uma pessoa que não tinha problemas mentais, que não agia bem, que teria agido por impulso. Mas na visão da guarda, ele não agiu por impulso, ele agiu de forma premeditada, foi e executou o crime. No quarto dia foram os peritos que prestaram depoimento. E os peritos, de certa forma, referendaram o que a guarda municipal já tinha questionado. Porque na avaliação feita pelos peritos, ele é um psicopata e agiu de forma premeditada. Ele planejou, executou o crime e fugiu da Espanha quando percebeu que tinha sido descoberto que o caso tinha se tornado público. Hoje foram feitas as considerações finais. A defesa insistiu que ele era um psicopata, que ele era um doente mental e que deveria ser tratado de forma branda. Mas o Ministério Público não. O Ministério Público foi incisivo, pedindo que os jurados não hesitassem em condená-lo à prisão perpétua pelos crimes que ele cometeu. Agora falta somente ser declarada a sentença, o veredicto final desse julgamento. O que poderia acontecer amanhã, mas acontece que amanhã na Espanha é feriado. Então, a declaração do veredicto pode ser na sexta-feira e até mesmo pode ficar para a próxima semana. A expectativa agora é para saber se ele vai ser condenado ou não à prisão perpétua, como foi pedido pelo Ministério Público espanhol. Agora é esperar para ver qual vai ser o resultado. É com você, Jomar.